Esse é o dia 13 de dezembro de 2022. Essa é a entrevista concedida por Sônia Oliveira Crespo para Guinter Telaja Leibniz, Kaiowá Cardoso Alan, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na Universidade Federal do Pampa, e tem como objetivo registrar o cotidiano, a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense. Você tem a liberdade para decidir se participar ou não e pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Pode autorizar a divulgação de sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras para a participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. E, se for do seu interesse, poderá definir um prazo para o início da divulgação de sua entrevista. Tá? Então, Sônia, ainda tem algumas perguntas ainda sobre a questão do esclarecimento, tá, que eu acabei de ler, e depois a gente passa para as questões em si, tá bom? Então, está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Acho que sim, né? Tá. E você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. Tá. Sônia, por último, autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Não sou muito... Não é meu forte. Tá bom. Então, Sônia, a primeira questão é em relação a se você ou alguma pessoa de sua família foram contagiadas pelo coronavírus e se caso, né, sim, que tu possa relatar a tua experiência. Sim. Na família, acho que todos nós pegamos Covid. Uns morando em Jaguarão, outros não, mas todos nós. Até no momento eu estou achando que eu estava com Covid. Mas como foi fazer o teste ontem, não quiseram fazer, porque eu não tenho todas as... Né, não estou sentindo todas as... Né, os sintomas que era necessário sentir. Então foi descartado. Então, pelo sim, pelo não, eu não sei. Mas a gente passou muito bem, a gente tomou todas as vacinas e passamos muito bem quando a gente teve Covid. Se pode dizer que alguém passa bem quando tem Covid, né? Mas tá. A experiência foi esse ano, Sônia, ou foi nos anos passados? Foi esse ano. Ok. Pegou uma vez Covid? Eu peguei uma vez. Uma vez. Uhum. Uma vez. Uhum. Todos nós pegamos uma vez. O Maduro pegou uma vez, eu peguei uma vez, meu filho que mora em Porto Alegre pegou uma vez, a Patrícia pegou uma vez, o Thiago pegou uma vez. Uhum. O mais preocupante ainda foi, no caso, o filho, porque mora sozinho, né? Sim. E longe, aí a gente não tem como dar nenhum apoio. Mas ele passou bem, mesmo sozinho ele passou bem. Certo, Sônia. Em função da questão da infecção com a Covid, procuraste um atendimento do SUS ou plano de saúde, e como é que foi esse atendimento, caso tenha ocorrido? Sim, a gente foi... Na verdade, o Madruga pegou numa viagem que ele fez, provavelmente a Pelotas, que ele estava indo ver o irmão dele que estava doente, e aí eu vi que ele estava, assim, com alguns sintomas, mas ele sempre achava que não, que não. Aí, quando eu comecei a sentir os sintomas, eu resolvi que eu ia fazer o teste. Aí, ele foi junto comigo, né? Foi para me acompanhar, na verdade. Não para fazer o teste, só que chegando lá, ele também estava com Covid. Só que ele já estava liberado, né? Já tinha espalhado Covid pela cidade inteira. Beleza, Cleusa, então... Mas é que a gente nunca sabe quando está ou não, né? É uma coisa bem preocupante, não? Não está escrito que ninguém está ou não.
Certo. O que mudou na rotina a partir do início da pandemia? Bom, eu não digo que foi uma mudança assim que tornou a gente, que me tornou uma pessoa triste ou encerrada dentro de casa. Ao contrário, eu comecei a me movimentar mais. Porque, na verdade, eu achei que eram 14 dias de Covid, né? Era o que eu achava na minha cabeça. Aí, nesses 14, quando começou, tudo lá começou, eu no segundo dia eu já resolvi que eu ia fazer alguma coisa. Mas era por 14 dias e não por 3 anos e não sei quantos que já faz. Então, para mim, eu digo que para mim fez eu mudar como pessoa, a mim me ajudou. Né? O que faz mal para tanta gente, eu consegui transformar em uma coisa boa, que eu não consigo nem parar de fazer o que eu estou fazendo. Não que a doença seja boa, é lógico, né? Mas que é para transformar pessoas, era para transformar mais pessoas, eu acho. E o que tu passou a fazer? Bom, no primeiro momento, eu estava em casa, eu e a minha filha Patrícia, e eu disse para ela que a gente teria que fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, porque a gente sabia que ia ser um momento difícil de 14, então de 14 dias difícil, porque a gente escutava muito na rádio, né? E que as pessoas iam ficar desempregadas, que principalmente as diaristas, né, as pessoas que trabalhavam assim, que iam perder o trabalho. Aí eu convidei ela, quem sabe a gente vai lá para o clube, já que o clube estava fechado, e começamos e vamos pedir na rádio que levem alimentos até nós, e nós entregamos para o senhor da rádio lá, que ele vai saber para quem entregar, e nós não. Ela concordou e assim a gente fez. Só que no primeiro dia que a gente chegou aqui para fazer isso, aliás, no outro dia, quando eu cheguei aqui no clube, tinha uma fila que fazia a volta no clube, de pessoas pedindo já alimentos. E nós não tínhamos nada. Mas como combinado era entregar o que a gente conseguisse lá para a rádio, assim a gente fez. A única coisa que a gente doou naquele dia foi o leite para uma senhora que nos pediu um pouquinho de leite em pó e a gente acabou doando leite para ela. Como tínhamos prometido para o senhor da rádio, a gente entregou todas as cestas para ele. Que a gente conseguiu. Só que na mesma semana a gente foi para as fruteiras e conseguimos os legumes e seguimos recebendo doação e seguimos fazendo a sopa toda semana, semanalmente, a gente seguiu fazendo a sopa e dando a cesta. Porque a gente descobriu o caminho das pedras e descobriu que a gente não precisava de ninguém, que as pessoas vinham até nós. Então a gente começou a fazer o trabalho todo nós mesmos. Certo, Sônia. Bom, em que medida tu e teus familiares aderiram ao isolamento social? Quando as políticas de isolamento nelas vigoraram? Lá em 2020, a partir de março, nós entramos naquela... Não tinha vacina, né? Sim. E experienciamos aquele isolamento, né? Sim. Como é que vocês se adequaram a isso? Conseguiram fazer? Para mim foi bem tranquilo, né? Eu não tenho problemas nenhum de ficar em casa. Eu não tenho problemas, né? Já o meu companheiro é um problema. Ele vai nem que seja na farmácia, ele dá um jeito. Mas eu não tenho problemas de ficar em casa. Eu consigo ficar. Eu só vinha para cá, para o clube, realmente fazer o que eu tinha que fazer aqui, mas nós ganhamos até os IPIs todinhos, completos, todos nós usávamos. Aí a gente depois fazia com que as pessoas da fila todas usassem máscaras, a gente cedia máscaras para elas também, sempre fizemos o uso de álcool gel, em casa tudo que entrava era esterilizado, aqui da mesma maneira, sempre cuidando uns dos outros. A gente gosta muito do chimarrão, o nosso chimarrão era apartado até hoje, e cada um com o seu, porque a gente acostumou com essa ideia, não é mais compartilhado, isso já ficou parte da rotina. Eu nunca gostei de nada compartilhado, eu não bebo, nunca bebi, e uma das coisas que fez com que eu nunca bebesse antes da Covid é a história do passacopo, porque eu odeio aquele passacopo, nunca gostei. Certo, Sônia. Quais têm sido os impactos econômicos da pandemia na tua vida e da família também? Bom, eu não posso me queixar sobre a minha família, porque se eu fizer isso eu vou ser injusta, né? A gente não mudou nada na nossa vida, né? A gente tem o nosso salário, a gente é aposentado.
Os meus filhos não perderam emprego, se eu disser isso eu vou estar mentindo, não, eles continuam empregados, todos eles. Então, para nós, não mudou. A única coisa que mudou, que a gente sentiu, é que as coisas tudo subiu bastante, né? Mas dizer que a gente ficou desempregado, alguma coisa parecida, não é verdade. Certo, Sônia. E de que maneira que as relações familiares de amizade foram afetadas no momento do isolamento, né? E quando é que esse foi saída para evitar a contaminação? Eu não entendi a pergunta. O isolamento social da Covid impactou tuas relações familiares, de amizade, de não conseguir encontrar as pessoas, ou tu continuou fazendo os mesmos encontros? A gente é uma família que é muito festeira, né? Mas a gente só se junta mesmo, na verdade, no Natal. Aí a ideia era aquela, né? Quem está vacinado, que não está doente, que tem certeza que não está com a Covid, esses poderiam participar, os outros não, né? Tinha que se respeitar. No primeiro Natal foi assim, era o mínimo de gente, a gente estranhou muito, não podia convidar os amigos, os coleguinhas, era só os da família mesmo. Porque senão sempre um veio trazendo o outro, então isso foi proibido. Embora a gente costume se reunir na rua, né? No pátio, na rua, mas mesmo assim, a gente fez uma restrição que não podia trazer coleguinha, tinha que ser só o da família e ponto. Desculpa, Sônia. Bom, Essa aqui já foi, tá? Bom, os impactos psicológicos da pandemia, né? Sônia, tu disseste que para ti não teve grandes problemas ficar em casa, tá? Mas, enfim, se outras questões... Problemas de ficar em casa, né? Sim. Mas não tem como não te preocupar com a doença, né? Tá, pode falar um pouco mais sobre isso e também sobre as pessoas que estão perto de ti. Tudo bom? Só umas doações, sabe? Vou deixar aqui. Muito bem. Tem que receber umas doações. Só um pouquinho. Tu recebeu. Obrigada, moça. Deixar por aqui em casa. Tá, obrigado, Janinho. Vamos lá. Oi, Danilo, você para alguém? É que eu estando aqui, soldado no quartel tem que ter serviço, então. Não tem como. Não tem problema, já que a gente está nesse momento, só vou pedir 10 segundos, tá? Vou fechar minha câmera e vou ir num lugar mais apropriado. Tá bem. Nós estávamos conversando sobre o impacto psicológico da doença. Aí tu estava dizendo como não... os impactos que tu sentiu. Primeiro porque tu fica com medo até das pessoas, né? Parece mentira. Tá com Covid, né? Então, tosse tá com Covid. E isso faz com que tu se sinta mal, né? Que não tem como tu achar que isso é bom, né? É impossível. Fica desconfiando de todo mundo, né? Assim que olha o estado que eu tô, olha meu nariz, do jeito que tá. Tu acha que eu não fica... Inclusive, de máscara, a máscara tá ali, né? Porque não tem como tu achar que tu não vai passar isso pra alguém, que não... Agora, a situação é mais preocupante ainda, porque eu tô capaz de ser grávida, isso... É mais uma preocupação. Primeiro, quando eu comecei com o primeiro sintoma de gripe essa semana, eu esperava, não venha aqui em casa. Ponto. Porque não tem como tu não te preocupar. Eu não me preocupo só com ela, eu tenho que me preocupar contigo. Como eu te disse quando tu chegou aqui, né? Como tu disse pra mim, que faz 12 dias que tu pegou a Covid, bom, beleza, Deus, tu tá livre de mim, né? Embora eu, como eu digo, eu fui fazer o teste e não quiseram fazer porque eu não tinha os sintomas da Covid. Como o nosso clima tá maluco, não dá pra gente saber se é ou se não é. Guinter, eu vou fazer uma pergunta direta sobre a ação aqui do clube, tá? Sônia, tu comentava na entrevista agora que quando estoura a pandemia, achava-se que no início ela não sabia o tempo, né? Você mesmo disse, não, e depois de 14 dias virou 3 anos, né? E aí aqui no clube, no 24 de agosto, vocês começaram a perceber a dificuldade das pessoas e organizaram uma ação solidária, né? Sim. Pode falar sobre ela? O que é a ação? Há quanto tempo? Desde quando? A gente começou na primeira semana da Covid, que eu não lembro mais a data certa, mas as gurias sabem tudo, eu não sei.
Aí a gente, como viu que a coisa estava se estendendo, estava aparecendo muitas pessoas, a gente resolveu fazer um cadastro das pessoas. Acabou que a gente teve que não cadastrar mais, porque não tinha mais como atender tanta gente. Aí a gente atendia os cadastrados e dava o que conseguia para os outros, né? Aquilo, dividia com os outros o que tinha para dar. E o cadastro era para cestos básicos, tá? Para dar o sopão, né? Porque a ideia nossa foi sempre dar o sopão. Mas depois a gente conseguiu. A gente achou que a cesta básica era uma coisa que acontecia de vez em quando. Mas, com a graça de Deus, a gente consegue sim. Por mais incrível que pareça, nessa época do ano que a gente acha que tudo vai parar, quando a gente acha que não vai aparecer, quando a gente vê surge, não sei de onde, mas surge. Agora mesmo a gente se juntou com a Silvânia do CTG. Elas fizeram a Cavalgada do Bem. O Madruga participou da Cavalgada do Bem, um sobrinho meu também participou da Cavalgada do Bem, o Madruga foi de bicicleta, o sobrinho foi a cavalo. Eu coloquei os cartazes no super, planejei para arrecadar os alimentos, e o resultado foi muito bom, e esses alimentos vão ser, também nós vamos receber algumas cestas aqui, aonde fomos convidados para Esteio amanhã, né? Porque nós fomos a terceira cidade que melhor se saiu na Cavalgada do Bem. Isso nos faz muito bem, né? Saber que a gente conseguiu esse avanço todo. Que dia da semana é o sopão? É na sexta-feira, ao meio-dia. Toda sexta-feira, meio-dia? Toda sexta-feira, você meio-dia. serve o sopão, né? Toda sexta-feira. E qual é a impressão que tu tem, por exemplo, na pandemia foi uma grande crise, né? Mas qual é a impressão que tu tem hoje? Essa crise cessou ou o número de pessoas só aumenta? Eu não vou dizer que o número de pessoas aumenta. Eu tinha... As minhas famílias aqui diminuíram, graças a Deus, né? Mas a coisa não é bonita. Hoje mesmo, um colega aqui, o Giovanni, me disse que sexta-feira tinha uma moça com 3 crianças sentadas na esquina, esperando. Menina, vai sentar mais na sombra, comendo a sopa ali e os pães. Aí, é só um exemplo, né? Aí ela foi sentar e o Giovanni, quando foi para casa, disse: "Ô, tu mora, guria? Vou te levar." Vou trazendo do carro, que mora lá, passando a Santinha dos Pobres Charqueada, sei lá, lá Charqueada. Que chegou lá e hoje me contando, pelo amor de Deus, que a casa é horrível, que só dá... Olha, eu não entrei na casa, mas se dá uma cama e um fogão é muito. Ele disse que é daquelas de palha, que não sabe, que não tem água, que não tem luz. Por aí a gente vê que... A gente não vê tudo, né? Eu costumo dizer que quando eu vim para cá, eu não conhecia os pobres. Eu não sabia onde estavam os pobres paupérrimos. Pobres a gente também é. Aquelas pessoas que não têm, né? Eu achei que isso não existia, mas não existia porque eu não via, né? Enquanto tu não te determina aí para um espaço para ver, para enxergar, tu não vê. Mas agora a gente vê, a gente sabe que tem, que é muito difícil. Então, uma ação que era pontual para a pandemia, ela ficou permanente. E provavelmente, se depender de mim, não vai acabar. Como é que tu entende o papel do clube nesse sentido? Eu acho que o clube é o nosso espaço principal, que é importante, porque só ele ceder um espaço já está... Porque o difícil é tu conseguir o espaço, né? A gente tinha um espaço. Porque na pandemia o clube não estava trabalhando, a gente não podia conseguir, não tinha como eles dar verba nenhuma, porque tem água, tem luz, tem funcionário, tem isso, tem aquilo, tem internet, mas a gente tinha um espaço. E a gente conseguia se virar com as doações, tendo um espaço, tendo a luz, tendo a água, beleza, né? Já está muito bom. Que muitas outras pessoas fazem esse tipo de coisa e não tem um espaço. Então, o clube, para nós, é um lugar muito importante. E como é que as pessoas enxergam o clube, tu acha? Nesse sentido? Tu diz as pessoas da fila? As pessoas, né? Eu acho que elas enxergam o clube muito bem, na verdade, porque a gente fez agora a marcha do dia 20, e eu convidei eles para participarem da minha marcha. E eles foram. Eu não sei se tu viu. Eles estavam lá presentes. Então, para mim, aquilo valeu a pena, né? Em saber que eles foram lá, que eles participaram da marcha, que eles estavam felizes, que eles estavam dançando, que eles estavam sambando, que estavam achando o melhor espetáculo da Terra aquilo lá. Não estavam todos, né, obviamente, mas grande parte estava lá. Legal. O 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra. E, Sônia, e qual é o grupo que faz as práticas aqui de vocês? Quem são que organiza o sopão? Na verdade, aqui a gente é um grupo de amigos, eu posso dizer assim, né? Porque era eu e a Patrícia. Bom, a Patrícia praticamente caiu fora. Ela consegue vir aqui na sexta-feira, na hora de servir a sopa, porque ela dá aula
até o meio-dia. Então, ela solta e vem correndo para ajudar a servir a sopa. Como ela está dando aula 2 turnos, ela não consegue nos ajudar nos outros dias também. Aí eu, a Patrícia e a Adriana. A Adriana é funcionária do clube, né? A Patrícia é minha filha e diretora. Secretária do clube, aliás. Secretária da diretoria, né? A Adriana é funcionária do clube, mas ela sempre se dispôs a nos ajudar, né? Primeiro que ela não tinha trabalho para fazer, aí ela resolveu nos ajudar na sopa e continuou. O Giovanni, que também é funcionário aqui do clube. O Madruga, que é o presidente. Nós temos 2 homens, né? A Fernanda, que quando eu botei na rádio que eu viria para cá, a Maria Fernanda, ela foi a primeira pessoa a bater aqui, nos ajudar. Então, acho que a Marlete, que é minha amiga, e uma vizinha minha, que é um caso muito especial, que eu acho que vale a pena ser contado. Que quando começou, eu saí a pedir, até hoje, se eu tiver que sair a pedir nas portas, porque quando falta alguma coisa, eu saio. Aí um dia estava faltando bastante coisa aqui, eu fui bater nos meus vizinhos da minha casa. Quando eu bati na frente da minha casa, na casa da esquina, para pedir ajuda para minha vizinha. Quando eu bati na janela, ela saiu chorando. Não entendi. Quando ela me olhou chorando, o que será que aconteceu? Diz que houve, dona Helena? A senhora não sabe, dona Sônia? Que meu marido me deixou faz 6 meses que eu estou sozinha dentro de casa. Eu digo, Jesus Cristo. O que eu faço com essa mulher? Pedir não posso. Aí eu digo, a senhora não quer me ajudar lá no clube a descascar umas batatas logo de tarde? Acredite quem quiser. Ela veio descascar as batatas e está até hoje aqui descascando as batatas, feliz e contente. A filha dela tem uma filha única que mora em Porto Alegre, mandou uma mensagem para o meu filho, que é amigo dela, agradecendo por eu ter ajudado a mãe dela. Imagina, né? Nunca que eu pensei que eu ia ajudar uma pessoa convidando para descascar batatas, mas tá, deu certo, né? Que bom. Ela continua aqui até o dia de hoje. Também a gente faz assim, ó, sexta-feira a gente encerra, todos os anos a gente faz a mesma coisa, desde que começou. A gente faz um almoço, o primeiro almoço especial de Natal foi uma massa com salsicha, o melhor que a gente conseguiu fazer. Depois, o ano passado, a gente conseguiu fazer um galeto com salada e arroz. Ó, como melhorou, né? No marmitex, assim, unitário para cada um da família. Esse ano, a gente conseguiu a mesma coisa novamente. Nós vamos fazer o galeto na sexta-feira, com salada e arroz. O Madruga vai assar junto com o menino vizinho nosso aqui, que é parceiro, que vai nos ajudar. Nós vamos fazer a salada, vamos servir o arroz. Nós vamos dar os presentes para as crianças, que a gente já está arrumando aqui. Os presentes para as crianças a gente sempre deu. A gente vai dar um panetone e um refri para cada família. Então, esse ano a gente teve mais um avanço. Né? E isso me faz muito contente, saber que a gente está avançando. A cada dia a gente consegue avançar e fazer um pouco melhor para cada um. Que não é tudo que a gente poderia fazer, né? A gente queria mais, mas não dá mais, então a gente vai fazer o pouco que dá. Eu tenho uma questão só, Sônia, voltando um pouco naquilo de antes, né? O público que foi atendido, que vem sendo atendido, já conhecia de alguma maneira o clube, já tinha uma referência. Se dá para identificar mais ou menos de onde que as pessoas vêm, se é só das cercanias do clube ou se é de outras partes da cidade. E também como é que é a reação delas, né, nessa questão de serem atendidas, né, pela ação solidária, porque essa ação do clube ela foi mencionada por outras pessoas que a gente entrevistou, né, o Yuri da Silva, um ex-estudante da Unipamp, que já se formou, né, que a gente foi o nosso primeiro entrevistado em 2020, né, já tinha citado isso, então em julho de 2020 já era uma ação importante, e a Manrela também, a Manrela Brits, né, também atua em movimento social, né, aqui da fronteira, também falou muito da ação do clube, né, então, se pudesse falar um pouco disso, desse público que vem, de onde que eles vêm, qual é a referência que eles tinham no clube, e também como é que é a recepção deles em relação a essas ações? Bom, começando que as pessoas que vêm aqui, ninguém mora aqui perto. Aqui nós temos uma vila de pescadores, logo aqui, não tem ninguém aqui. Daqui de perto, todas as pessoas que vêm aqui, elas vêm de um lugar bem distante, vêm do Cerro, vêm lá de perto da Charqueada, vêm lá do Bela Vista, vêm de lugares que eu nem conheço. É um público que não é daqui de perto. Primeiro que aqui perto não tem muita periferia, né? As pessoas vêm de muito longe, que dá piedade de ver a distância que vem as pessoas. Elas geralmente vêm de bicicleta, uns dão carona para os outros, é uma coisa. Porque não tem, às vezes, como carregar, também não tem como a gente carregar para eles, né? Porque se tivesse, a gente faria, mas não tem como. E a outra, quanto à Mangela, ela é
Tipo, dizer que a gente é parceira, né? Que quando ela tem alguma coisa, como ela fazia sabão, ela doava para nós. Quando a gente sobra alimentos nossos, a gente doa para ela. Tem outra menina lá, não esqueci o nome dela, a Jamile, que também quando sobra alguma coisa nossa aqui, a gente doa para a ação dela lá. Porque a nossa ideia aqui é não colocar nada fora. Tudo que sobrar, a gente vai doar para as outras ações. Se não sobrar brinquedos de Natal, a gente vai doar para elas. Porque quando a gente encerra essa semana, elas vão encerrar depois, provavelmente. A gente pega e entrega para elas. Da mesma forma que a gente faz com os alimentos. Quando a gente tem mais carne, mais batata, mais... qualquer coisa que a gente tenha mais, a gente doa para elas. A gente chama pães, chama elas e doa. É uma rede de solidariedade. É uma rede. A gente vai caminhando em voltas, porque se uma não tem, tem que dar a mão para a outra. Assim como a gente tem seu Paulo também, que é do... Ele é do... Não é da igreja, não é pastor, é da creche nosso lar. Uhum. Ele também nos ajuda aqui, e aqui é roupa, a gente já deu móveis, já deu fogão, a gente dá roupas todas as semanas, a gente já deu tudo, a gente dá cobertores, o que aparece. E aquilo que as pessoas estão necessitando. Ótimo, Sônia. E, bom, a ação do clube, ela tem atuado, né, num vazio que quer dizer, não um vazio, mas, enfim, numa falta de atuação também das autoridades, né? Então, eu queria saber de ti, assim, se pode falar um pouco como é que tu enxergou, como é que tu enxerga a atuação das autoridades, qualquer nível, municipal, estadual, federal, enfim, que tu sentia à vontade para falar, em relação à questão da pandemia, desses impactos também na vida das pessoas, como é que é a tua avaliação em relação às autoridades atuando na pandemia? Na verdade, eu não conto com nenhuma... Nunca contei, nunca me doaram nada, ninguém do município ou nenhuma autoridade. Nunca eles vieram aqui, e eu também nunca fui lá. Então a gente tem que ir bem por essa. Eu acho que eu faço a minha parte que eu quero fazer e eu não vou lá pedir para eles, porque se eles quisessem, eles viriam até mim, né? Como iriam a outras pessoas. Então eu não fico questionando se eles vão vir ou se eles não vão vir. Eles teriam que se preocupar mais com o povo. Mas a gente aqui faz a nossa parte, mas não cobra nada de ninguém, não. Eu acho que eles fazem a parte deles lá, da maneira que eles acharem que devem fazer. Sônia, em relação ao governo federal, o atual presidente ele teve posturas bem complicadas na pandemia. Né? Como é que tu avalia isso? Tu acha que foi pertinente a postura do presidente? Eu acho que sim, porque quando um presidente abre a boca para dizer que não existe fome no Brasil, né, que ele nunca viu ninguém pedindo nada para ele, é lógico que ninguém vai pedir nada para ele, né? Como é que uma pessoa que está dentro de uma redoma de fio, tapada de gente ali cuidando dele, alguém vai pedir alguma coisa? Não vai, né? Mas que eu acho que a postura do presidente, pior não poderia ser. Espero que mude, espero que agora seja melhor. Também não espero nenhum milagre, porque a gente sabe que milagres não acontecem, que vai ter muitas coisas que vão ficar trancando. Mas eu espero que melhore. Em relação à vacinação, eu acho que foi o processo de acesso à vacina, acho que foi prudente, ou poderia ter tido um outro tipo de eu acho que poderia ter começado bem antes, né? E também acho que, até hoje, eu acho que eles teriam que ter uma coisa que obrigasse as pessoas a tomar vacina. Tem que ter um meio de obrigar. Porque as pessoas... Tem duas coisas, ou tu cobra delas, ou elas não vão fazer. Eu aqui na minha fila, quando escutei na rádio um dia, porque aqui a gente é movida a rádio, que aqui em Jaguarão tinha 3.000 pessoas sem tomar a vacina, eu fui para a fila e disse para as pessoas que vinham aqui, ou vocês me apresentam o cartão de vacina, ou vocês não vêm mais aqui pegar nada. Olha, era uma correria louca, mas todo mundo deu um jeito de trazer, sim, o cartão da vacina aqui. Porque eu digo, vou ter que fazer alguma coisa. É meia dúzia perto das 3.000, né? Mas é algumas pessoas que se vacinaram. Aí era obrigado para pegar a cesta e ter a vacina. Então, eles fizeram isso, eles se vacinaram. Como era obrigado a usar máscara aqui, sem máscara não podia pegar nada. Embora que do outro lado ali estivesse tomando chimarrão junto, tomando até mesmo cachaça, beleza. Mas aqui eles não chegavam sem estar com a máscara. Por isso que eu acho que quanto ao governo, eles podiam sim, como governo, como prefeito da cidade,
Eles podiam exigir nas escolas, sei lá onde, que a pessoa tinha que ter vacina para entrar numa escola, tinha que ter vacina para entrar no supermercado, tinha que ter vacina para entrar na farmácia, para obrigar que as pessoas façam isso, né? Porque é uma coisa necessária. Eu levei quantas pessoas eu pude para vacinar. Mas eu acho que o governo teria como fazer isso. Eu sou no tempo que na escola, eu estudava no Pio 12 aqui na frente, colocava a gente todos na fila e vinha com uma, tipo de uma arminha e vacinavam todo mundo, não tinha tu quer ou tu não quer, vai e ponto, né? Por isso que as doenças hoje estão avançando mais ainda. Porque as pessoas não estão tomando nem as vacinas da Covid, nem outras vacinas. Os pais estão deixando de levar os filhos para vacinar sobre várias doenças, né, que tem aí. Desnecessário isso, né? Amanhã, mais adiante, a gente vai ver muitas doenças que não tem, voltando, regredindo por causa disso. Já não chega o que está se passando, né? Que já tem muita coisa. Sônia, falaste um pouco ali da rede de solidariedade, né, com a Manrela. Não sei se teria mais algum movimento ou pessoa, instituição que tu gostaria de destacar e sua atuação na pandemia. Que eu conheço é a Mangela e a Jamile. E a Jamile. Que eu tenho mais uma afinidade com elas, entendeu? E o seu Paulo, que também é uma pessoa que ajuda bastante as pessoas. Que eu tenho afinidade, de verdade, né? Mas parceiros a gente tem muitos. Mas pessoas que fazem essa parte de fazer o trabalho que eu conheço é elas. Sônia, e para não deixar passar para ficar o registro, tem ideia de quantas refeições você serve na sexta-feira? Quantos pratos de sopa? Eu não tenho uma ideia, porque a gente nunca sentou para fazer essa conta. Porque tem umas famílias que têm 7. Outras têm 9. Outras têm 3. Outras têm 2. Mas um registro que eu acho que é bem importante deixar aqui é que na nossa fila, a maioria são mulheres. Homens, eu conto nos dedos, acho que tem uns 5, exagerando. Mas mulheres, tem muitas. Muitas mulheres. E por que tu acha? Tem muito mais mulheres? Porque as mulheres são mais valentes, né? Se tiver que pedir para dar comida para um filho, a mulher vai. Pode ter certeza que ela dá a cara tapa. É só por isso que tem mais mulheres, porque as mulheres são mais valentes. Eu não quero dizer que os caras não tenham pais, aquelas crianças têm. A grande maioria tem. Os pais são presentes. Mas eles não têm coragem de vir me enfrentar uma fila para pedir, né? Eles acham que aquilo é, sei lá, vai mexer com a imagem deles. Não é isso. Então, as mulheres, elas dão a cara a tapa assim. Por isso que eu acredito que a maioria são mulheres. Mais alguma coisa, Sônia, que gostarias de relatar, destacar, enfim? Não, acho que não. Caiuá, mas... Eu prefiro assim, como questionário que eu vou respondendo. Tá. Eu também acho então, que Sônia, eu queria agradecer em nome, né, do Caiuá também, aqui do projeto, pela entrevista e perguntar mais uma vez se tu mantens a autorização para o uso dela, para o projeto e também do uso da tua imagem. Bom, como é da minha imagem, eu até vou te permitir. Uma das coisas que eu não permito, sob hipótese nenhuma, que já veio várias pessoas aqui, é tirar foto das minhas pessoas da fila. Eu não aceito isso, porque eu acho horrível tu dar com uma mão e tirar uma foto com a outra. Isso eu nunca aceitei e não aceito sob hipótese nenhuma. Pode vir, já vieram, a gente pode conversar com eles, mas foto deles vocês não vão tirar, porque eu não quero. Porque isso é um jeito de estar... Aí sim eu acho que está discriminando a pessoa. Eu tirei uma foto com eles, eu tenho uma foto só com eles, no dia da marcha, mas a foto é minha. Ela não foi publicada em lugar nenhum, a foto é só minha, de mais ninguém. No caso, essa autorização é para a gente utilizar a tua entrevista como informação. A imagem é nesse caso. Perfeito, Sônia. Então, mais uma vez, obrigado, né? E agora eu vou encerrar a entrevista para a gravação. Tá bem. Eu que agradeço.